Oi, pessoal, tudo bem? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, terapeuta floral. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre os meus atendimentos com terapia floral, com baralho cigano terapêutico, clica no link que eu vou deixar aqui na caixa de descrição para você saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto dolorido aí, para a grande maioria das pessoas, que é final de relacionamento. Eu recebi um e-mail recentemente de uma moça que me acompanha aqui no YouTube, e ela estava me perguntando como ela pode lidar com o fim de um relacionamento, que na verdade era um noivado aí que durava alguns anos, e terminou recentemente, e ela está se sentindo perdida e me perguntou se eu podia falar sobre isso aqui no canal e dar alguma dica de floral. Então eu vou conversar com vocês de uma forma bem ampla sobre o que eu acho sobre essa questão, né? Sobre o que já deu certo pra mim e como eu encaro isso hoje na minha vida. Bom, primeira coisa, cada pessoa, gente, tem o seu tempo. Não adianta a gente querer curar a dor de final de relacionamento, de final de ciclo, no tempo dos outros. Por que que eu digo isso? Porque cada pessoa tem um tipo de reação a determinado acontecimento. É igual o luto, por exemplo. Tem pessoas que enfrentam o luto de uma forma e tem pessoas que enfrentam de outro. Tem pessoas que vão precisar de terapia no final de relacionamento e tem pessoas que não vão precisar. Então a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha e achar que todo mundo é igual, tá? Então respeite o seu tempo, olhe para si mesma, para si mesmo e saiba que cada pessoa tem uma etapa. O importante é você se conhecer, saber as suas vulnerabilidades, o que você precisa trabalhar, para que você entenda se esse tempo está sendo curto, um tempo bom ali para trabalhar isso, médio, ou um tempo longo demais, está sofrendo demais, está fazendo muito mal, tá já entrando numa depressão. Então você precisa avaliar como você se comporta para saber o melhor tempo para você cicatrizar essa ferida que se abriu aí no seu emocional, tá? Então não adianta colocar todo mundo dentro de uma caixinha e achar que todo mundo é igual. A primeira coisa para fim de relacionamento, fim de um ciclo é respeite o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo. Não queira atropelar as vivências, as dores que se formam nesse processo. Às vezes é importante vivê-las, inclusive, tá bom? Uma segunda coisa para a gente observar quando a gente termina relacionamento é não anular sentimentos. Por quê? Porque sentimentos de raiva, culpa, tristeza, medo, eles são muito comuns quando um ciclo se fecha, né? Acaba, termina, se rompe. Então, aceite os seus sentimentos, aceite aquilo que você sente. É tristeza? É culpa? É raiva? Aceite, né? Depois você precisa olhar se você precisa trabalhar com esses sentimentos. Se eles estão perdurando, eles estão te causando mal-estar, eles estão te causando ansiedade, depressão, aí precisa trabalhar esses sentimentos. Mas no primeiro momento, às vezes a gente tenta negar e às vezes o mais inteligente é aceitar, porque quando eu aceito, eu vivo, retiro todas aquelas amarras, não jogo isso para o meu subconsciente, eu vivo isso num nível maior, né? E aí eu consigo ultrapassar as barreiras necessárias. Mas se eu ficar escondendo, negando, negligenciando, fica mais difícil trabalhar aquilo que está me causando mal. Então, se você está sentindo raiva, ódio, angústia, você pode entender que você pode aceitar esses sentimentos, tá? Que eles fazem parte mesmo de todo ser humano e de todas as vivências. Então, é hora de viver essas coisas que você está sentindo, não tem problema. Cada pessoa tem uma etapa. O importante que eu sempre digo é você avaliar o tempo que isso perdura e o mal que isso está causando em você. Por isso que é muito importante o autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou, e se o que eu estou sentindo faz parte de mim ou é algo que já está me machucando, eu vou procurar ajuda, tá bom? A terceira coisa a se observar quando a gente termina um relacionamento é que a gente pare de viver mentalmente as situações. Às vezes a gente fica procurando culpado, onde eu errei, onde eu acertei, onde o outro foi sacana comigo, onde não foi, né? E a gente fica revivendo e remoendo aquela situação de um jeito que só causa dor, mal-estar, um sentimento de angústia. Então não fique revivendo. Vai esparecer a sua cabeça com outras coisas. Tente não ficar pensando muito naquela situação, né? Porque isso pode te fazer mal.
pode não fazer com que você se desligue completamente do que aconteceu. Então, sempre que acontecer um final de um ciclo, até, por exemplo, o fim de um emprego, ou o fim de um relacionamento, que a gente tá falando aqui, não fique buscando pelo em ovo, revivendo mentalmente, procurando pelos erros, né? Deixa pra fazer isso quando aquela feridinha que abriu lá no seu emocional parar de sangrar, quando ela já estiver cicatrizada, que aí você consegue olhar para os sentimentos com mais clareza. Quando tá tudo muito doendo, tudo muito inflamado ali, difícil, é difícil olhar com clareza, é difícil entender a verdade, porque dói muito, e quando dói muito, é capaz que a gente não consiga, né, olhar a verdade da realidade. A gente fica com o véu da ilusão, né? E aí a gente não consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Então, cicatrize o processo para que você possa lembrar das coisas para aprender, tá bom? Outra dica importante: pare de stalkear a pessoa. Quem nunca? Não é mesmo? Fique stalkeando, olhando se tá com outra pessoa, se tá passeando, se tá estudando, se tá vivendo a vida, se tá triste, se não tá. Gente, para de stalkear. Stalkear é a coisa mais chata que tem. É chato stalkear e é chato ser stalkeado, mas aposto que todo mundo já fez isso, não é verdade? Por quê? Quando a gente fica fazendo essa coisa de stalker, inclusive stalkear os outros agora até é crime, né? Você já sabe que ficar mandando e-mails, mensagens repetidas para os outros, entra em crime agora do Código Penal, então é até perigoso a gente ficar fazendo isso hoje em dia. Então é bom ter um pouco de atenção em ficar stalkeando pessoas, porque hoje é passível, inclusive, de enquadramento na legislação federal, né? Hoje em dia é crime ficar importunando os outros, inclusive pela internet. Então, para de stalkear as pessoas, para de ficar olhando a energia delas, o que ela tá fazendo, o que ela não tá, porque isso faz mal para você. E aí você não consegue romper, né, esse vínculo, porque você tá sempre indo lá, sempre atrás da energia do outro. Se for possível, bloqueia, não queira mais saber, né, pela sua sanidade mental, pelo seu bem-estar, tá? Então, tente não ficar correndo atrás da pessoa, vendo o que ela tá fazendo. Vá viver a sua vida, mesmo com dor, mesmo que esteja difícil, tá bom? Porque stalkear é uma forma de entrar no campo energético do outro e trazer para si coisas que talvez nesse momento não são necessárias, tá bom? O que mais que a gente pode reparar nessa situação? Focar mais em você, viver a sua vida, trabalhar a aceitação, porque às vezes aconteceu, terminou e não há nada mais que possa ser feito, tá? E às vezes a gente precisa aceitar que as coisas não são pra gente, que se não tá fluindo, para de dar murro em ponta de faca. A pessoa não quer mais, terminou, ok, sua vida continua. Porque senão a gente fica ali, ó, eu tenho que fazer dar certo, eu vou ir atrás, vai me olhar, vai me ver, né? Vai me enxergar. Gente, para. Não dá, se não flui, não é para você. Deixa ir, solta, desapega. Às vezes a gente fica muito com apego nas situações, que é definir a identidade por uma projeção que a gente acha que a nossa vida tem que ser, ou até uma projeção do que o outro deve ser pra gente, não é por aí. A gente tem que enxergar as pessoas como indivíduos com vontades que elas têm de fazer as coisas que elas querem, e não do jeito que a gente acha que tem que ser, né? Então, se um relacionamento terminou, se não tava legal, aceita que terminou, né? Eu sei que é difícil a aceitação, mas a aceitação é o primeiro passo para a cura. Quando eu aceito que eu tenho uma doença, um problema, aí eu vou lá e procuro me tratar. Por exemplo, se você tem um problema nos olhos, você não enxerga direito, mas você não aceita. Não, eu tô enxergando, eu tô vendo, mas você não tá enxergando nada. Você vai procurar cura? Você não vai procurar. Você só vai procurar quando você fala, poxa, eu não tô enxergando direito, eu preciso ir no oftalmologista. Você aceitou e você foi buscar a cura. Mesma coisa emocional. Quando eu aceito o que está acontecendo comigo, eu vou lá e busco uma melhoria para mim. Então, a aceitação também é muito importante para esse processo fluir, dar certo e cicatrizar, tá bom? E aí eu compartilho com vocês também uma frase que a minha irmã passou para mim, que eu achei muito interessante, que ela fez, falou que fez muito sentido para ela quando o casamento dela chegou ao fim, né? Que foi uma frase do Snoopy e do Charlie Brown. O Snoopy falando, né, pro Charlie Brown: pessoas vêm e vão, você fica. Trate-se bem. Então, trate-se bem, mesmo quando você tá no relacionamento. Trate-se bem quando você tá lá, ache a sua identidade. Quem é você sem essa pessoa? Quem é você sem estar nesse relacionamento?
para que quando as coisas, se um dia porventura chegarem ao fim, você não se sinta tão perdido, tão perdida, tá bom? Florais de bar, vou falar rapidinho. Dá para trabalhar? Dá. Depende muito do sentimento que você tá tendo. Por exemplo, se a separação foi muito traumática, muito difícil, isso causou assim uma angústia, um medo, um trauma no seu peito, no seu coração, Star of Bethlehem é um floral legal para trabalhar. Se eu tô com muita raiva, com ódio daquela pessoa, mas que inferno que aquela pessoa que eu amava tanto terminou comigo. O Holly é um floral excelente para isso, tá? Ajuda a acalmar, tirar essa raiva, esse ciúme e a perdoar o outro, que também não é obrigada a nada, não é verdade? Por mais que doa na gente. Tem floral também o Mimulus, que é para medo. Ficou com medo de se relacionar de novo, enfim, o Mimulus dá para trabalhar. Então, tem vários florais, precisa entender o sentimento que tá tendo, o que tá ocasionando, e aí trabalhar com esses florais. O Walnut também, por exemplo, que tá mudando, a vida era de um jeito, agora é de outro, tem uma mudança, dá para trabalhar com Walnut. Se interessou pelos florais, se interessou pelo meu trabalho com as cartas, né, com baralho terapêutico, baralho cigano, entra aqui que eu explico um pouquinho mais para você, tá? Lá no meu e-mail ou no WhatsApp, se você quiser, tem todas as informações no meu site. É isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo possa ter te ajudado a entender esse processo. O fim de relacionamento nunca é fácil, nunca será fácil, né? Mas a gente pode trabalhar o nosso emocional para entender melhor esse processo quando ele acontecer. Então é isso, até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Até mais, tchau, tchau!